O impensável aconteceu. O escudo supremo caiu. No coração da guerra na Ucrânia, o sistema Patriot, considerado indestrutível, está falhando. Os russos descobriram sua vulnerabilidade e nada será como antes. Este pode ser o início de uma nova era no conflito. Tecnologia virou arma de dois gumes e a Ucrânia sente o chão tremer. Prepare-se para uma reviravolta que pode mudar o jogo mundial. O herói que chegou do outro lado do mar. Em 2023, quando os primeiros mísseis Patriots começaram a chegar à Ucrânia, foi quase como ver um super-herói desembarcar no campo de batalha. Era a resposta americana para o massacre russo, a promessa de que, sim, os ucranianos poderiam se defender. E funcionou muito bem. O sistema Patriot, ou mais especificamente o PAC-3 e o GEM-T, interceptou drones kamikazes, derrotou mísseis hipersônicos e até pegou de jeito os cruzeiros Ka-101. Foi uma virada tática importante. Os russos reclamavam nas redes sociais, os aliados ocidentais comemoravam, e os ucranianos respiravam um pouco mais aliviados. Mas aí veio 2024, e as coisas começaram a mudar. O inimigo aprendeu a jogar novidade. Quando você acha que domina o jogo, o outro lado resolve mudar as regras. E o exército russo, que muita gente subestimou nos primeiros meses da guerra, provou que tem engenheiros, estrategistas e, principalmente, vontade de ganhar. Eles colocaram as mãos no velho conhecido, o Iskander-M, um míssil balístico tático, usado desde 2006, mas agora com cara nova e garras afiadas. E aí vem a pergunta que ninguém quer responder. Será que o Patriot finalmente encontrou seu Superman, só que do outro lado? O Iskander reescreveu o manual de guerra. Vamos entender melhor esse novo Iskander-M. Ele não é só mais um míssil, é uma evolução, uma mutação tecnológica. Primeiro, ele agora faz manobras no ar. Manobras mesmo, não é só um zigue-zague qualquer. É um voo imprevisível, que desafia as leis da física e da lógica. Enquanto o Patriot calcula trajetórias baseadas em cálculos matemáticos, o Iskander-M simplesmente faz o que quer. Ele sobe, ele desce, ele dá curvas fechadas. É tipo tentar prever um pássaro louco voando em alta velocidade. Segundo, e talvez o mais assustador, ele usa decibéis de radar, ou melhor, decoys, pequenos dispositivos que são lançados durante o voo e aparecem no radar como se fossem o próprio míssil. Enquanto o Iskander segue firme e forte, os radares do Patriot ficam cheios de sinais falsos, tantos que nem sabem qual é o alvo verdadeiro. Resultado, o míssil chega inteirinho ao destino, sem ser abatido, com precisão cirúrgica. Quando o paior que você conhece vira um paior que você não esperava. Imagina você, soldado ucraniano, olhando para o céu, vendo o radar acender, achando que o Patriot vai fazer o trabalho dele, e aí, nada. O míssil russo passa direto, explosão, destruição, pânico. Esse é o cenário que está se repetindo em várias cidades ucranianas. Kiev, Dnipro, Khmelnytskyi, lugares antes considerados seguros, agora estão sob ameaça constante. Fontes militares confirmam, ataques com o novo Iskander-M aumentaram, e a taxa de sucesso do Patriot contra esses novos modelos caiu drasticamente. De 90% de eficácia, alguns analistas estimam que hoje seja menos de 50%. Isso é um problema enorme, porque não é só sobre tecnologia, é sobre confiança. Se os soldados perderem a fé no sistema de defesa, o moral das tropas despenca, e isso pode custar vidas, muitas. O que isso significa para os Estados Unidos e para o Ocidente? Ah, cara, essa é a parte mais polêmica. Porque os Estados Unidos apostaram alto no Patriot, venderam ele como o futuro da defesa aérea, exportaram para dezenas de países, incluindo aliados estratégicos como a Arábia Saudita, Japão e Coreia do Sul. Mas se o sistema falhou contra o Iskander-M atualizado, o que isso diz sobre a supremacia tecnológica americana? Alguns especialistas já estão levantando a voz. Dizem que o Pentágono precisa correr atrás do prejuízo. Outros questionam se o sistema não deveria ter sido atualizado antes de ser mandado para a frente de combate. E aí entra a pergunta que todo mundo quer saber.
Será que os EUA estavam mais preocupados em mostrar força do que em garantir proteção real? É polêmico, eu sei, mas é uma discussão que precisa acontecer. O Brasil tem algum risco disso também? Calma aí, você deve estar pensando, tudo isso é longe, mas será que aqui no Brasil também corre perigo? A resposta curta é não diretamente, mas a resposta completa é mais complexa. Nossa indústria de defesa trabalha com sistemas parecidos, inclusive o Aster, usado nos navios da Marinha e no caça Gripen NG. Esses sistemas também dependem de radares avançados e podem sofrer com tecnologias de decoy e manobras evasivas. Ou seja, se o Brasil continuar investindo em sistemas de defesa modernos, precisa estar preparado para essa nova guerra eletrônica, porque o inimigo não vai esperar a gente se adaptar. O que está sendo feito para virar o jogo de volta? Para quem acha que a Ucrânia está perdendo a guerra por causa disso, calma, eles ainda têm aliados, e eles não vão desistir fácil. Os EA já estão testando atualizações no software do Patriot. Inteligência artificial está sendo usada para prever movimentos do Iskander-Man. Sistemas de radar de nova geração, como o AN/NHS-PY6, estão sendo integrados às defesas ucranianas. Além disso, o Reino Unido está enviando o Stormer, um sistema de defesa pontual capaz de abater mísseis em curta distância. E Israel, parceiro silencioso dessa guerra, está compartilhando o know-how do Iron Dome. Mas o grande lance é, nenhuma dessas soluções é definitiva. Essa é uma corrida sem fim. Cada atualização dos russos é respondida com uma atualização dos aliados. E assim vai. Como um jogo de xadrez onde cada jogador tem bilhões de dólares em jogo. O custo humano dessa evolução militar. Agora vamos falar do que realmente importa, as pessoas. Cada ataque que o Iskander-Man consegue realizar tem um custo humano. Centrais elétricas destruídas, hospitais danificados, escolas reduzidas a escombros. E os civis? Eles não têm radar, não têm software, não têm inteligência artificial para avisar quando o inferno vai cair do céu. E isso traz outra questão. Até que ponto estamos assistindo a uma guerra onde a linha entre civil e militar está desaparecendo? Putin disse que a operação é desnazificação, mas os alvos falam por si só. Eles miram onde dói mais, na infraestrutura, na economia, no medo coletivo. Será que estamos assistindo ao nascimento da guerra hipertecnológica? Amigos, essa é a guerra do futuro, e ela já começou. Não é mais sobre quantos soldados você tem, é sobre quantos dados você processa por segundo. É sobre quem tem melhor IA para prever trajetórias, quem tem melhor radar para identificar falsos alvos, quem tem melhor comunicação para coordenar defesas em tempo real. E o pior, essa tecnologia vai se espalhar. Daqui a 10 anos, não serão só EA e Rússia lutando com mísseis inteligentes. Serão ditadores, grupos terroristas, até criminosos organizados. E aí, o que vai acontecer com o resto do mundo? E agora, onde isso tudo vai parar? Para encerrar, vamos deixar a pergunta mais difícil. A Ucrânia ainda pode vencer essa guerra com os meios que tem? Ou essa evolução russa marca o início de um colapso inevitável? A resposta é incerta, mas uma coisa é clara: ninguém sai ileso dessa revolução tecnológica. Se os russos continuarem aprimorando seus mísseis, os ucranianos vão precisar de mais do que sistemas antiaéreos. Vão precisar de inovação, coragem e apoio internacional. E os EA vão ter que assumir que a supremacia militar não é eterna, que até o melhor escudo pode ser furado por uma arma mais inteligente. E nós, brasileiros? Bem, acho que é hora de começar a prestar atenção nesse jogo, porque ele não vai ficar só na Europa, ele vai chegar aqui também. A guerra dos mísseis não acabou, ela apenas começou. Então, pessoal, é isso. O que parecia ser uma vitória tecnológica virou uma lição de humildade. O Patriot continua sendo um milagre da engenharia, mas não é infalível. E o Iskander-Man virou um pesadelo que ninguém esperava. Um exemplo claro de como na guerra, quem inova primeiro manda no campo de batalha. A pergunta agora é, quem vai dar o próximo golpe tecnológico? A resposta pode decidir o futuro da Ucrânia e o futuro da própria guerra moderna. Até a próxima, galera! E não esquece, a informação é sua melhor defesa.